Já falamos sobre o primeiro trimestre, agora vamos conversar um pouquinho sobre o segundo trimestre, essa fase do meio da gestação. Tão importante também, né, Ivanilde? O que você gostaria de pontuar sobre isso? O segundo trimestre, geralmente, ele é mais tranquilo, né? Porque já passou, geralmente, aquela fase dos enjoos para a maioria das mulheres. Ela já tem agora o resultado dos exames, já está sabendo mais ou menos como que tá, já fez o primeiro ultrassom, que é aquela ansiedade de saber, né, como é que está esse bebê, diminuir o risco de abortamento, né? O primeiro trimestre é tumultuado porque tem toda essa incerteza, falo que estou grávida, não estou, principalmente mulher que já perdeu um bebê, ela fica com muito medo de falar. Chega no segundo trimestre, está mais tranquilo, né? Agora o segundo trimestre vai até a 28ª semana. E aí nessa fase, geralmente, vai se preocupar então com a sua preparação, né? Curtir essa gestação, essas mudanças fisiológicas, que não é uma doença, mas que requer, né? Por exemplo, a mulher, ela agora nessa fase que a barriga já saiu, né? Que já está aparecendo um pouquinho da barriga, o útero já saiu da cavidade pélvica e veio para o abdômen, muda, por exemplo, a forma dela ficar em pé. Então ela vai ficar em pé com a base alargada, com os pés mais separados. E a coluna um pouquinho, uma lordose aumentada, porque muda o centro de gravidade. Então é diferente, então muda o centro de gravidade. Então tem que pensar, não vou andar mais com aquele salto tão alto, né? Diminuir um pouco para evitar, inclusive, o cansaço, o surgimento de varizes. Que tipo de parto? Né? É a hora dela procurar o profissional que vai acompanhá-la, pensar sobre isso. Nós estamos nessa fase de Brasil, com essa mudança, com esse esclarecimento, com essa maior transparência em relação ao tipo de parto. Graças a Deus, né, que a ANS interviu e agora a mulher não é obrigada a marcar a sua cesárea ali na primeira consulta. Várias mulheres já estão sabendo disso. Várias mulheres sabem que não precisa marcar a cesárea antes de completar, nem deve, né, não pode mais com 37 semanas. Então agora ela vai procurar esse profissional. E daí ela tem que prestar atenção, né? Quem é esse profissional que vai me acompanhar? Que tipo de parto eu optei? Dá para saber, inclusive, dá para pesquisar já quantas vezes ele praticou cesárea, se ele é mais a favor do parto vaginal, um parto normal, ou se ele é mais cesarista, né? Dá para pesquisar isso, descobrir um pouco mais sobre o hospital também. O serviço, né? Se ela vai optar por um parto hospitalar, se é um parto domiciliar, se seu convênio vai cobrir esse parto, se é do SUS, geralmente você vai no hospital de referência da sua unidade básica de saúde, que é mais próximo da sua casa, mas veja como que é o tipo de parto nesses hospitais. Sabe assim, a gente aprende muito ouvindo relato de outras mulheres, né? Ou em qual hospital público que você consegue ter um acesso melhor às novas evidências científicas, às boas práticas. Onde tem boas práticas, tem melhores resultados maternos e neonatais. Então, mãe e bebê estarão melhores. Então essa fase do segundo trimestre, do enxoval, de acertar as coisas para depois não sobrecarregar no final, quando a barriga está maior, quando o cansaço é maior. Teve uma coisa que a gente não falou ainda, mas que ainda dá tempo, que é o primeiro trimestre ele vai de tanto a tanto, o segundo trimestre de tanto a tanto. Então, do início da gestação até 12 semanas, alguns lugares 13 fala, então é primeiro trimestre, aí depois até 28 semanas, né? Completou 28 semanas, entra no terceiro, então 27 e 6 dias está no segundo trimestre, e a partir das 28 semanas é o terceiro trimestre da gestação. Isso é tão polêmico, né? Porque tem gente que ainda acredita, 9 meses. Então, inteirou 36 semanas, já tem 9 meses, e aí pronto, já tá na hora de nascer. Porque a gente faz matemática, né? Então, vezes 9, 4 vezes 9, 36. Mas são meses lunares, de uma lua a outra, que completa a semana de gestação. Então, 40 semanas de gestação. Mas não é 40 semanas, mesmo porque, quando faz o cálculo, é data provável do parto, ou seja, provavelmente o bebê nasce em tal data, mas eu vou falar uma coisa para vocês, apenas 5% dos bebês nascem na data provável do parto.
Uma grande parte nasce um pouco antes e um pouco depois. Então, a partir de 37 semanas, esse bebê deixa de ser prematuro e ele passa para a idade limítrofe, por isso que não deve fazer cesárea com 37 semanas, porque dependendo de quando esse neném foi, de fato, ocorreu a fertilização, ele ainda é prematuro. Então, é uma fase que é chamada de limítrofe. Falamos sobre o primeiro trimestre, que é uma fase mais inicial, mais repouso para quem consegue fazer, né, se alimentar bem. Falamos sobre o nosso segundo trimestre, que é assim um momento de muita preparação, pensar sobre o parto, vários detalhes, aproveita para estudar se você ainda não estudou, ler várias informações, ver os vídeos da Ivanilde Rocha e da Lude, né? E assim você vai se informando e vai ganhando bastante autonomia para escolher o seu parto. Afinal de contas, eu sempre falo isso, Ivanilde, a Organização Mundial de Saúde preconiza que é a mulher que tem que escolher aonde ela vai se sentir segura. O local, tanto a Organização Mundial de Saúde como pela nossa Constituição brasileira, você tem direito de escolher o seu local de parir. Sim. E o profissional que vai lhe dar assistência. Óbvio que você vai escolher um profissional com formação, né? Que seria a enfermeira obstetra, ou obstetriz, ou um médico obstetra. A gente tem que tomar cuidado com profissionais que mesmo nessa época que a gente está falando de parteira, diferente de uma mulher que não tem acesso, que ela vai pegar sim uma parteira que não tem estudo, mas que tem o costume, o hábito, e elas aprendem uma com as outras e sabem muito, porque eu já aprendi muita coisa com parteira, mas na cidade você vai escolher um profissional com formação, respaldado pela lei para te acompanhar. Tem que prestar bastante atenção nisso. E, Lude, a alimentação, boa alimentação não é só no primeiro trimestre. Verdade. É durante toda a gestação. Verdade. Esqueça os fast food. Esqueça o uso de açúcar, porque não é bom para pessoa nenhuma, mas para gestante também. Falando o uso de açúcar refinado, procure usar mel, melado, um açúcar demerara, não em excesso, porque não é bom para gestante, para gestação, para o desenvolvimento fetal. Nós temos que cuidar o máximo da alimentação, né? Já dizia Hipócrates, o pai da medicina, que o nosso remédio é a nossa alimentação. Conversamos um pouquinho só. Claro que tem assim muitas outras coisas que a gente pode falar aí de cada época, de cada fase da gestação, mas a gente está dando uma pincelada rápida. Então, só uma palhinha. Uma palhinha. No próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o terceiro trimestre de gestação.